Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material bem interessante sobre uma iniciativa pedagógica lá do Brasil. Um projeto chamado Agência de Notícias na Escola. Sim, e a fonte principal que a gente consultou, ela detalha bem como funciona, né? E traz um exemplo prático, que é o do Colégio Polivalente de Candeias. Isso. E a ideia central é ousada, né? Querem transformar a escola num lugar de produção e, o que eu achei chave, de reflexão sobre a informação, com os próprios alunos ali na linha de frente da comunicação. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como esse modelo busca, assim, desenvolver competências que vão além do básico, né? Que tipo de competências? Olha, não é só ler e escrever bem, que, claro, é importante, mas é um conjunto, sabe? Comunicação de várias formas, análise do que está acontecendo em volta deles e, um ponto crucial mesmo, é praticar a cidadania, através da informação. Cidadania ativa usando a comunicação. Interessante. E a gente vai ver, então, como uma escola específica está tentando fazer isso acontecer, criando a sua, digamos, voz própria. Isso, a Polivox. E ainda por cima, ligando com algo que já existia lá, um podcast, o Policast. Parece bem amarrado, né? Parece mesmo. Ok, então vamos mergulhar nisso. O conceito base. Agência de notícias na escola. O que define isso, assim, na essência? Bem, na essência, é uma abordagem pedagógica. Aquele famoso aprender fazendo, sabe? A grande sacada é tirar o aluno daquela posição de só receber informação e colocar ele para produzir, para vivenciar o processo todo. E essa produção não é algo solto, né? Pelo que eu entendi, eles assumem papéis bem concretos, quase como numa redação de verdade, só que na escola. Fotógrafo, produtor de conteúdo, é tipo montar uma mini redação mesmo. Imagino a dinâmica disso. E aí eles aprendem sobre prazo, sobre ir atrás do fato, checar a informação, a responsabilidade do que publicam, trabalhar junto, tudo ali na prática. Dá para imaginar a agitação, né? Correr para cobrir a gincana, tentar marcar a entrevista com o diretor. Mas que tipo de coisa eles produzem? É só notícia, tipo factual? Ah, não, a variedade é um ponto forte. Vai bem além da notícia pura. Podem fazer reportagens mais a fundo sobre o dia a dia da escola, os desafios, os projetos legais que rolam. Coisas que às vezes nem a gente que está de fora fica sabendo. Exato. Ou cobrir eventos da comunidade ali perto que afetam a vida deles. Entrevistas também são chave, com professores, funcionários, outros alunos, gente de fora que visita a escola. E imagino que tem espaço para opinião também, né? A adolescente geralmente tem muito o que dizer. Com certeza, artigo de opinião bem argumentados são incentivados, para eles aprenderem a colocar o ponto de vista, mas com base e com respeito. E claro, cobrir os eventos da escola, tipo feira de ciências, campeonato, ganha outra cara quando são eles mesmos contando, né? Sem dúvida. O interessante é como o que é notícia se expande ali. Uma mudança pequena na biblioteca pode virar uma pauta importante para eles. É outra perspectiva. E o jeito como essa informação circula também não é só no papel, pelo que a fonte indica. Não, e isso é super importante hoje. A abordagem é multimídia. Claro, pode ter o jornal impresso, tem seu valor, mas a ideia é ir além. Como assim? Incentiva a criar programa para a rádio da escola se tiver, ou mesmo online. Produzir vídeo para um canal no YouTube da escola, por exemplo. E, claro, usar rede social, blog. Ah, tá. Usar as ferramentas que eles já usam no dia a dia. Exatamente. Isso conecta muito mais com a realidade deles e já prepara para como a comunicação funciona hoje, né, no mundo real. Então não é só ensinar jornalismo antigo, mas comunicação para agora. E o que eu achei muito interessante é essa dupla função: estimular a autoria, a voz do aluno e, ao mesmo tempo, a criticidade. Como isso funciona junto. Não basta só fazer, né? Não, não basta. A autoria é potente, né? Ver seu nome ali, ouvir sua voz, ter seu vídeo compartilhado, isso dá um sentimento de pertencer, de realizar algo. Sim, imagino que sim. Mas a criticidade tem que estar em todo o processo, desde escolher a pauta, porque isso é importante para quem, até a hora de checar as fontes. Essa informação tá certa? A gente ouviu todo mundo? E na edição também, né? O texto tá claro, tá ético, e a criatividade entra na forma de contar, no ângulo, nos recursos que vão usar. Quer dizer, quando eles têm que tomar essas decisões, mesmo que pequenas, eles entendem como a notícia é construída de um jeito muito mais profundo do que só analisar algo pronto. É isso.
É uma literacia midiática que vai mais fundo. Eles não só aprendem a identificar um viés numa notícia de fora, eles começam a perceber as escolhas que eles mesmos fazem. Ah, interessante. Que foto eu uso aqui? Que trecho da entrevista eu destaco? Essa manchete está justa com a matéria? Isso cria uma consciência da responsabilidade que é comunicar algo. E essa responsabilidade se liga com aquela ideia de cidadania que você mencionou antes. Como é que fazer um jornalzinho ou um podcast na escola fortalece isso? Olha, de várias formas. Primeiro, porque dá voz a todo mundo na escola, ou tenta, né? Isso promove inclusão, diálogo. Segundo, quando eles investigam problemas ou coisas legais da escola ou da comunidade, eles estão exercitando a análise e até a vontade de intervir. Terceiro, eles aprendem na prática como informação de qualidade é importante para decidir as coisas, para a vida democrática, mesmo que seja ali no mundinho da escola. Deixa de ser algo passivo, tipo só votar no Grêmio, para ser algo ativo, de informar, debater, propor. Que serve também como uma ponte para fora da escola. Com certeza. A agência pode ser uma janela, mostrar o que a escola faz de bom para a comunidade, trazer gente de fora para conversar, cobrir eventos locais. Isso ajuda a quebrar aquela imagem da escola como uma bolha isolada, sabe? Entendi. A ideia é formar gente que se sente parte de algo maior, que sabe ler o mundo da informação e, quem sabe, ajudar a construir esse mundo de forma melhor, mais ética. É um projeto com muitas camadas mesmo. Vamos então focar no exemplo prático que a fonte traz. O Colégio Polivalente de Candeias e a tal da Polivox. Como é que eles estão fazendo isso lá? Então, esse colégio parece que já tinha um pezinho na comunicação estudantil. Já existia um podcast, o Policast, feito por alunos do 2º ano de administração. Ah, então já tinha uma semente ali. Exato. Já tinha gente usando a voz, literalmente, para se comunicar na escola. Então, a agência nova que vem desse projeto maior ganhou esse nome próprio, Polivox. A voz do polivalente. É forte, né? É um nome bom. Deixa claro o objetivo. Sim, ser o canal oficial dos estudantes para falar com todo mundo da escola. Alunos, professores, funcionários, pais. Então, na prática, a Polivox vai ser essa redação, onde os alunos vão produzir mesmo as reportagens, as entrevistas, os artigos, e o foco é interno, feito por eles, para eles. Mas como isso vira aprendizado concreto no dia a dia? Além dos conceitos gerais. Vira direto, pela experiência. Pensa num aluno que tem que entrevistar um professor sobre um projeto novo. Ok. Ele tem que pesquisar o projeto, bolar umas perguntas que façam sentido, marcar a entrevista, conduzir de um jeito legal, talvez gravar, depois ouvir tudo, escolher o que é importante, escrever um texto. Cada passo é um aprendizado. E imagino que nem tudo dê certo de primeira. Claro que não. E aí tá outra parte importante do aprendizado. Lidar com a frustração de não conseguir falar com alguém, com a dificuldade de explicar algo complicado de forma simples, com o desafio técnico de editar um áudio ou vídeo. Com a crítica de um colega, talvez? Exato. A crítica construtiva de um colega editor ou do professor que orienta. Eles aprendem sobre comunicação na marra, sobre checar o fato quando alguém duvida, sobre ética quando pegam um tema delicado da escola. Eles vivem o que é participar da comunicação da comunidade deles. Parece muito mais forte do que só ler sobre isso num livro, né? E como a Polivox se encaixa com o Policast, que já existia? Uma coisa substitui a outra? Não, a proposta é de total colaboração, de sinergia mesmo. O Policast não acaba, ele ganha mais força com a Polivox. A ideia é que o material que a agência produz, notícias, reportagens, entrevistas, tem espaço garantido no podcast. Como assim? Uma notícia escrita vira um bloco no podcast? Exatamente. Pensa assim, a Polivox faz uma matéria escrita sobre, sei lá, a falta de material num laboratório. Essa matéria pode ser lida e discutida no Policast. Ou talvez eles possam até usar trechos de áudio que a equipe da agência gravou para a matéria escrita. Ou o contrário, uma entrevista legal feita para o podcast pode virar um artigo mais detalhado no blog da Polivox. Cria um fluxo, sabe? Entendi. Uma coisa alimenta a outra. E isso aumenta o alcance, imagino. Tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ler. E isso, a informação circula mais. E o formato de áudio do podcast é prático, né? Dá para ouvir no ônibus, no intervalo, facilita compartilhar. E o tom do podcast, mais de conversa, pode permitir abordar os temas de um jeito diferente, talvez mais informal. Mostra na prática aquela coisa da multimídia que você falou. Eles aprendem a adaptar a mensagem para o meio. Exato. Mas gerenciar tudo isso,
produzir para a agência, alimentar o podcast, não corre o risco de sobrecarregar os alunos? Como fica a qualidade? Essa é uma ótima pergunta. É um desafio real na hora de colocar em prática. Precisa de organização, dividir bem as tarefas e, principalmente, um bom acompanhamento dos professores. Uhum. Para dar certo a longo prazo, tem que ser assim. Criar processos que funcionem, definir o que é prioridade. Talvez começar pequeno e ir crescendo. A qualidade tem que vir antes da quantidade. É melhor uma reportagem boa por mês do que várias mais ou menos toda semana. E essa gestão do tempo e dos recursos vira outro aprendizado para eles, né? Sem dúvida. É parte do pacote. Faz sentido. Então, se a gente tentar resumir o significado disso tudo, parece que o ponto central é usar a produção de informação como uma ferramenta pedagógica mesmo, né? Para dar voz aos estudantes de um jeito organizado e, com isso, fortalecer a própria escola como comunidade. Essa é a grande sacada. Acho que essa é uma ótima maneira de ver. E se a gente olha para isso num contexto maior, fica ainda mais claro o porquê de ser relevante. A gente vive num mar de informação, né? E de desinformação também, que é um problema sério. Todo dia. Então, dar ferramenta para os jovens navegarem nisso não é só útil, é essencial para a vida hoje. E esse projeto parece ir um pouco além de só ensinar a ler a mídia com olhar crítico. Sim, e talvez esse seja o pulo do gato mais interessante. Formar consumidor crítico é importante, claro. Ensinar a ver a fonte, a sacar técnica de manipulação, buscar outros lados. Certo. Mas esse modelo forma também o produtor consciente. Quando você coloca o aluno na cadeira de quem faz a notícia, ele internaliza a preocupação com checar o fato, com a ética, com a clareza, com a imparcialidade, ou com ser transparente sobre o seu ponto de vista, se for opinião. Ele ganha uma visão dos bastidores que muda o jeito como ele consome notícia depois. Exatamente. Passa a entender as decisões que estão por trás, as dificuldades, a responsabilidade. Numa época em que fake news viraliza fácil, essa experiência prática de apurar, editar, ser responsável pelo que publica, pode ser um antídoto muito mais forte do que só a aula teórica. Cria gente que não é só espectador passivo, mas que se sente capaz de participar desse fluxo de informação de um jeito construtivo. É competência para a vida, para qualquer carreira, não só para quem quer ser jornalista. Exploramos hoje, então, esse conceito da agência de notícias na escola. Uma proposta pedagógica que põe o aluno no centro da produção e da reflexão sobre a informação. Isso, vimos como ela tenta desenvolver essas competências de comunicação, análise crítica, cidadania. Usando o exemplo concreto da Polivox lá no Colégio Polivalente de Candeias e a ligação com o Policast, bem interessante. Sim, analisamos o potencial que essa abordagem de aprender fazendo tem na escola. E fica talvez uma reflexão final que vem dessa análise toda, sabe? Principalmente pensando na sustentabilidade de projetos como o Polivox. Como fazer durar, né? O entusiasmo no começo, os benefícios para a educação, tudo isso é claro. Mas como garantir que essas iniciativas não morram na praia? Que elas floresçam a longo prazo? É a questão chave da continuidade. Para não virar só o projeto daquele professor ou daquela turma específica. Exatamente. Que tipo de apoio é preciso para que uma Polivox não perca o gás depois do primeiro ano? Será que tem que estar mais amarrado no currículo para não depender só de boa vontade? Boa pergunta. Precisa de formação para quem entra e sai, alunos e professores? Precisa garantir um mínimo de recurso, mesmo que básico. Como fazer para que essas vozes dos estudantes, depois de acordadas, continuem ecoando e crescendo, para que vire parte da cultura da escola mesmo? Para que seja permanente. Isso. Acho que esse é o desafio que separa uma ideia legal de uma prática que realmente transforma a educação por muito tempo. É algo para qualquer escola que pense em seguir um caminho parecido, refletir bastante. E nós estamos também felizes, né, por estar aqui hoje na TVE, para poder acompanhar o processo de tudo isso, porque é algo que a gente vê todo dia na televisão, a gente fica curioso como é que isso funciona, tudo mais. A gente já foi lá na sala de poder assistir os programas e tudo mais, onde a gente vimos onde os roteiros, como passa, os computadores, a direção, a administração e tudo mais. E tudo isso está sendo uma experiência muito importante para a gente poder adquirir. Eu acho que Milena já vai ficar quieta, porque não é a de falar. E, por favor, Júlio, pode mudar do lado de lá. E com essa voz impostada que você está aí, você está se sentindo um locutor? É sensação de poder absurda. A sensação de poder absurda.